E nós vamos abrir nossas Bíblias nesse momento em Isaías, capítulo 7, irmãos. Nós vamos ler de 14 a 16, texto profético sobre a vinda do Salvador. Isaías 7, 14 a 16. Mesmo assentados, irmãos, portanto o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Vamos orar? Obrigado a Deus, porque a tua palavra é rica, poderosa e eficaz e penetra no mais íntimo do nosso coração. Pedimos agora, Pai, que o Senhor nos ilumine, nos instrua através do Espírito Santo, que sejamos edificados, ó Deus, através da tua palavra e que o advento da vinda do Messias, o Natal, seja, ó Deus, para nós algo claro, algo inteligível, algo real, com fé, mas também com entendimento, de acordo com a tua santa e bendita palavra. E que essas duas bênçãos que o Senhor nos concede, a fé e o entendimento, produzam em nós transformações de vida, renovação de aliança, compromisso firmado e reafirmado e salvação na casa do Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos então já às vésperas do Natal. Mas, irmãos, o reverendo Davi escreveu um artigo que eu estava lá vasculhando meus arquivos e encontrei e publiquei novamente, Natal sem Jesus. Muita gente comemorando por aí afora um Natal sem Jesus, né? Tem festa, tem comida, tem bebida, mas não tem o principal, o aniversariante. E eu espero que na sua casa, na sua vida, não seja um Natal sem Jesus, mas que você faça do Natal um momento de encontro com Jesus, ali onde você está. Talvez uma simples oração. Há lares que nesse momento vem parente de fora, né? Reúne familiares não crentes. Então, se naquele momento do jantar, do almoço, sei lá, você se comportar corretamente como um cristão, já está meio caminho andado, porque tem crente que na hora do Natal esquece que é crente. O Natal não tem Jesus nem no coração dele, né? Porque cantou na igreja, orou, chega em casa e esquece que é crente. Não seja esse o seu caso, tá? Em nome de Jesus. Deus está vendo. Mas aí, você fez a sua parte, tem algo mais que você pode fazer para influenciar seus entes queridos, que talvez não sejam crentes, ou que sejam crentes que estão fora da igreja. Quantos lares, né? Tem. E é um momento de ajuntar a família. Então é legal também você participar. Mas, peça para fazer uma oração. Há lares que nem ora mais na hora de comer, sabia? Lares que tem uma história, uma tradição cristã. Outro encontro de colegas, de trabalho e tal, talvez não dê para orar, mas você pode dar cada dia. Você pode dar um folheto, você pode dar uma mensagem de Natal para cada um deles. Enfim, amados, há uma infinidade de maneiras de divulgarmos o real sentido do Natal na nossa vida particular, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estamos. Tá certo? Meus irmãos, segundo alguns estudiosos, o mês mais provável que Jesus teria nascido, que Jesus nasceu, melhor dizendo, seria o mês de abril. Interessante, né? Nós comemoramos no dia 25 de dezembro, segundo alguns estudiosos, devido a um costume pagão, que entrou na história da igreja na era medieval. Você percebe como que é aquela história da árvore de Natal? Se você for levar no fio da espada essas questões, então nem comemora Natal. Tem igreja que nem está comemorando Natal mais, né? Eu acho isso fanatismo. Porque tem tanta coisa cultural que entrou no calendário cristão, que se a gente for então falar, isso não é de Deus, isso não é de Deus, isso não é de Deus, nós vamos voltar lá para o tempo dos judeus, né? Vamos virar até sabatistas. Tá certo? Então, muito cuidado com os excessos. O dia 25, para nós, é uma data simbólica. Ok? Nós nos prendemos no significado dessa comemoração.
E fazemos uso disso, como eu acabei de dizer, para evangelizar, para aproveitar esse clima gostoso e curtir realmente o significado do advento, da vinda do Messias. Mas com precisão, ninguém sabe exatamente o dia em que ele nasceu. Nós temos alguns dados históricos, como o evangelista Lucas, que fala de um recenseamento, lá em Lucas 2, se você depois quiser dar uma olhadinha, tá? Não dá para a gente se enveredar em cada detalhe agora, mas depois você pode ver, até agora rapidamente, em Lucas 2, 1 e 2, fala do recenseamento. E esse recenseamento que fez com que José e Maria fossem até Belém, é um dado histórico, comprovadamente histórico. Ou seja, fora da Bíblia se comprova de um recenseamento ordenado naqueles dias. Então, meus irmãos, quando Jesus se encarnou, cumpriu-se a promessa de Deus. Nós já lemos e tivemos a mensagem de Isaías 9,6. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ali está uma grandiosa profecia da vinda do Messias. Mas aqui nós lemos Isaías 7,14, que também tem para nós, amados, um recado maravilhoso, pois Isaías foi escrito cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. E nesse texto diz, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E nós lemos na abertura do culto, Mateus capítulo 1, onde no versículo 23 há uma comprovação, um entrelaçamento de Isaías 7,14. Não sei se todo mundo está lembrado. Na abertura do culto nós lemos Mateus capítulo 1, que no versículo 23 diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Verso 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Quando Jesus se encarnou, então, cumpriu-se a profecia, cumpriu-se aquela palavra que Deus havia dado 700 anos antes. Já imaginou, irmão? A gente que está aqui no ano 2000 e quase 2013, pensa daqui a 700 anos, em 2712. 2712, 13. Será que chega até lá? Deus é que sabe, né? Talvez Jesus volte antes, não sabemos. Mas pense, daqui 700 anos, 7 séculos, quase um milênio. É muito tempo. A profecia de Deus se cumpriu então, amados, de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural, testificando que aquela palavra de Isaías 7,14 era uma palavra real. Jesus veio, nasceu numa cidade pequenininha, talvez um vilarejo chamado Belém. Nasceu em uma estrebaria, que era um curral naquela época. Ao nascer foi colocado em uma manjedoura, que era um coxo usado para alimentar animais. Teve por pai de criação um carpinteiro chamado José. E sua mãe, chamada Maria, ficou grávida por obra do Espírito de Deus. E ele veio e cumpriu totalmente a sua missão. Nasceu, viveu sem pecado, anunciou o reino de Deus, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, foi glorificado e prometeu voltar. Amém, amados? Nós cantamos um hino há pouco em que fala que esperaremos esse dia e nós aguardamos a vinda de Jesus com fé, com alegria. Por isso o Natal para a gente tem um significado tão grande, porque o nosso Jesus não é um bonequinho numa manjedoura como a gente vê tantos presépios, relembrando, né, aquele momento, mas o nosso Jesus é real. O nosso Jesus não está morto, o nosso Jesus não está na cruz, o nosso Jesus não é um faz de conta, o nosso Jesus é real. Ele é Deus, Ele existe, Ele veio e Ele voltará. Isso é tremendo, nós aguardamos a volta dele. Mas, irmãos, eu gostaria de explicar algo que está presente no texto lido e que muita gente não entende quando lê. Os versículos 15 e 16. Quando a gente lê Isaías 7, de 14 a 16, o 14 tudo bem, está comprovado até em Mateus 1, 22 e 23, não é? É Jesus, tudo bem. Mas quando você lê o versículo 15 e 16, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Versículo 16. Na verdade,
Antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Parece uma charada, né? Parece uma charada. E se você não for atrás, você vai achar até que Jesus era um menino peralta, que Jesus era um menino, né, na sua infância, quando criança, na pré-adolescência, na adolescência, fosse um garoto desobediente, um garoto como tantas crianças são. Negativo, não é isso. Mas, pastor, está escrito. Então eu vou explicar para você. Naquele contexto, a palavra de Isaías 7,14 teve um significado direto ao rei Acás. Quando a gente lê a história do rei Acás, que era o rei ali no contexto de Isaías, nós aprendemos que ele era um homem mau. Acás, por exemplo, amados, chegou a queimar o seu próprio filho em sacrifício pagão. Você já imaginou que coisa horrível? Coisa horripilante? Um pai queimar o seu filhinho em sacrifício ao diabo. Porque não vamos mascarar quem está por trás dos ídolos, dos deuses, é Satanás, é o diabo, é o demônio. E eles faziam isso, matavam crianças. Até hoje existe satanismo, existe bruxaria, onde eles fazem isso até hoje, no mundo de hoje. E Acás era um rei mau e se envolveu com essas coisas, fez abominações e então, amados, foi um momento terrível pelo qual o povo de Deus passou. Se você quiser saber mais sobre essa história do rei Acás, o rei contemporâneo do profeta Isaías, você pode anotar aí 2º livro dos reis, capítulo 16. Agora não dá tempo de ir lá, a gente ler tudo, né? Mas você pode ler em casa. 2º livro dos reis, capítulo 16, e você vai ter todo o relato desse rei mau que governou Israel nos dias de Isaías. Então, apesar das palavras aparentemente piedosas de Acás, ele era um homem mau. Veja o versículo 12, Isaías 7,12. Acás, porém, disse: não pedirei e nem tentarei ao Senhor. Se você pega esse versículo 12 isoladamente, parece que é um homem de Deus falando, né? Não vou tentar o Senhor. Mas ele não era bonzinho, não. Ele era falso, ele era mau. Ele fez, por exemplo, amados, aliança com a Síria. E a Síria era um reino pagão. E ele confiou na Síria. Ele confiava mais no homem do que em Deus. E por causa dessas alianças com os povos pagãos, ele se tornou pagão também. Então, amados, a mensagem de Isaías 7, 14 e 16 tem 2 direcionamentos distintos. Tem 2 direções, tem 2 endereços. Naquele contexto, amados, se referia à mulher que na ocasião era virgem e que Isaías tomaria por esposa. Veja o capítulo 8. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei isso para comigo, testemunhas fidedignas, Aurias, sacerdote, e Zacarias, filho de Geberequias. Fui ter com a profetisa, e ela concebeu, e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Você percebe que também era direcionada à vida do próprio profeta. Ele tinha uma esposa. E essa mulher, naquele contexto, ainda era virgem. Por isso que também a mensagem é direcionada para aquele contexto. Ela conceberia e antes que esse menino tivesse 12 ou 14 anos, idade da razão, saber desprezar o mal e escolher o bem. Percebe o que nós lemos lá no capítulo 7, versículos 15 e 16? Antes que isso acontecesse, Síria e Israel seriam capturados pela Assíria. Então esse é o sentido da expressão saber desprezar o mal e escolher o bem, do versículo 15 e 16. Isaías 7,14 tem um direcionamento inconfundível e inegável com o nascimento de Jesus também. Tanto é que lá em Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, há uma referência a Isaías 7,14. Que nós lemos hoje, onde a palavra de Deus diz que Jesus veio e ele nasceu para que se
cumprisse o que fora dito pelo profeta. Essa é uma explicação importante, interessante, para que você não pense que Jesus era um menininho pecador que depois aprendeu a escolher o bem e desprezar o mal. Tem gente que pensa, né, que Jesus, ele teve que aprender, porque ele era um menino como qualquer menino, então ele teve que aprender a desprezar o mal e escolher o bem. A Bíblia não narra nada acerca da infância e adolescência de Jesus. A Bíblia só nos apresenta ele já com 12 anos no templo. Mas nós não podemos acreditar que ele fosse um menino pecador, desobediente, um menino rebelde, que teve que aprender a desprezar o mal e escolher o bem. Pelo contrário, lá aos 12 anos, ele já estava no templo discutindo a lei com os doutores da lei. Isso mostra que Jesus era um menino diferente, era uma criança diferente. E eu creio piamente que o Senhor Jesus, desde a sua mais tenra idade, jamais pecou, porque ele era o próprio Deus encarnado. Então o texto de Isaías 7, 15 e 16 não se refere a Jesus, ok? Se refere ao contexto de Isaías e do rei Acás e da esposa do próprio profeta Isaías e o filho que ela teria. Nesse texto que lemos, de Isaías 7,14, associado com Mateus 1, nós temos o relato de uma promessa maravilhosa que se cumpriu no nascimento de Jesus. Ele foi prometido por Deus. E ele viria para salvar as nossas vidas, nos salvar dos nossos pecados. Pois bem, ele já veio. Essa promessa já se cumpriu. E ele dividiu a história em duas partes. Antes dele e depois dele. Nós estamos no ano 2012, indo para 2013, o quê? AD, né? Ou DC, né? Alguns usam DC, né? Depois de Cristo, né? AD é ano Domini, ou seja, o ano do nascimento de Jesus. E DC, uma linguagem aí ocidental, né? Depois de Cristo. Então nós estamos no ano 2013, AD, ano Domini, ano do Senhor. Começa a contar lá no nascimento dele. Ano do nascimento de Jesus. E isso, amados, é um argumento fortíssimo para tapar a boca de qualquer ateu. Você tem amigo ateu que não acredita no Senhor Jesus, que não acredita no nascimento dele? Todo mundo tem. Você pode virar a pessoa e falar assim, que ano que nós estamos mesmo? 2012, né? Quando que começou a contagem de anos, você sabe? Essa pessoa, irmão, se ele ler um pouquinho, se ele estiver no ginásio, né? Se ele estiver no ensino fundamental, já deve ter aprendido que o ano 0 é o ano do nascimento de Jesus. Começou a contar ali, no nascimento de Jesus. Isso é maravilhoso para nós, irmãos. Isso é maravilhoso. Porque existem vários calendários no mundo, mas o calendário que prevalece no mundo todo é esse. O calendário que marca o nascimento do Senhor Jesus. E não tem como voltar atrás. Ninguém vai conseguir mudar isso, tá? Ninguém vai conseguir. Tem muita coisa envolvida, né? Comércio, escola, ensino, tudo está envolvido nessa contagem de dias e anos, então não tem como voltar. Vamos pôr o calendário maia, persa, judaico, não tem jeito. Vai ser esse aí até a volta de Jesus. E isso é soberania de Deus. Isso é autoridade de Deus sobre a humanidade, dizendo, olha, eu que mando aqui. E o nascimento do meu filho vai dividir a história desse mundo antes dele e depois dele. E não se fala mais disso. Isso é Deus fazendo uma coisa dessa, irmãos. Eu fico rindo de orelha a orelha, eu fico feliz da vida com essas coisas, sabe? Porque tem muitos amigos ateus, né? E quando a gente fala de Jesus, que Jesus que nada, você acredita na Bíblia? Amigão, vem cá, quando é que começou a contar isso, hein? Depois de Cristo, né? Então ele veio, meu camarada. Ele veio, você não tem como negar que Jesus nasceu. Ponto final, ele veio, Jesus veio. Então agora passa-se a discutir quem é Jesus. Não é mais discutível se ele veio ou não veio. Ele veio. Não tem como dizer que ele não veio. O que se discute, então, é agora quem é Jesus. E aí, então, as pessoas partem para outras argumentações que abrem para nós outras possibilidades de evangelização. Esse é o ponto, irmãos. Se a igreja não evangelizar, a igreja morre. A igreja fecha as portas. Nós queremos ver em 2013 esses bancos repletos. Mas isso é tarefa da igreja de Jesus. Não é de 1, 2 ou 3 ou meia dúzia, é da igreja. É sua tarefa, é minha tarefa. E um dia nós prestaremos contas por isso.
Se cada um de nós trouxer mais um nesse ano que está para começar, em 2013, mais um, uma alma apenas, irmão, essa igreja vai ficar cheia. Será que você tem vontade de ganhar uma alma para Jesus? A promessa de Isaías 7,14 é uma promessa soberana, porque o autor da promessa é o próprio Deus, não é Isaías. Isaías é o servo de Deus, é a boca de Deus, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. E ele levanta Isaías, e ele fala através de Isaías que a virgem ia conceber. Uma virgem, lá na história, conceberia, e através dela nasceria o Emanuel. Os judeus esperavam o cumprimento dessa promessa, sabiam que essa promessa ia se cumprir, e quando Jesus nasceu, irmãos, eles estavam preparados, esperando Jesus chegar. Amém, irmãos? Estavam nada, irmãos. Estavam nada. Ninguém estava esperando Jesus chegar. Não tinha lugar para ele. Quem estava esperando Jesus chegar? Não tinha lugar para Jesus. Ele foi nascer num curral. Cadê o sacerdote? Cadê o doutor da lei? Cadê o presbiteriano daquela época, né? Talvez um crentão fiel a Deus, né? É a mesma coisa hoje. Tem muito crente que não está esperando a volta de Jesus. Sentamos no banco da igreja, comemoramos o Natal, mas saímos da igreja como se ele não fosse voltar nunca. Ou se ele fosse voltar daqui 100 anos, né? Estamos preparados? Tem que estar preparado, né? Porque nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Deus vai nos chamar. Ele é fiel e ele prometeu. A soberania de Deus se manifesta no tempo. Por exemplo, veja, foi Deus que inspirou Isaías 700 anos antes para falar do nascimento de Jesus. Isso se cumpre em Mateus 1, 22 e 23. O tempo está nas mãos de Deus. Hoje de manhã a gente falava sobre o tempo. Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O tempo pertence a Deus. Você já parou para pensar no tempo? O que é o tempo? Acabamos de falar do tempo, 2012 depois de Cristo, né? O que é o tempo, irmãos? O tempo é criação de Deus. O tempo é obra de Deus. E nós estamos no tempo. Mas Deus está acima do tempo. Ele é Senhor do tempo. Ele governa o tempo porque Ele é eterno. E Ele ordenou que Jesus nascesse naquele dia, naquela hora. Não é invencionice, é cumprimento da promessa de Deus. E a prova é tão gloriosa que nós acabamos de lembrar do calendário, né? 2012 depois de Cristo. Olha a soberania de Deus. Mas, meus irmãos, a soberania de Deus também está presente, manifesta, comprovada, no nascimento virginal de Jesus. Veja Mateus 1,18 que lemos, fala sobre isso. Guarda o texto de Isaías se você quiser, ou apenas só ouvir. Mateus capítulo 1, versículo 18. Diz assim, olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, aquele compromisso antes do casamento, sem que tivessem ainda coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então a obra de Deus foi tremenda, colocando aquele feto, aquele embrião no ventre de Maria, dentro de Maria, por uma obra divinal, por uma obra do Espírito de Deus. José poderia até ter pensado que Maria tivesse feito algo errado. Diz o versículo 19 que ele, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A pena por fornicação ou adultério naquele período ainda era a pena de morte por apedrejamento. E então no versículo 20 a palavra de Deus diz que um anjo de Deus aparece em sonho para José e diz, José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Nascimento virginal de Jesus mostram a soberania de Deus. Comprovam que essa promessa se cumpre de uma maneira soberana. Mas, meus amados, essa promessa se cumpre soberanamente também através da providência divina. Veja os fatos que ocorrem em torno do nascimento de Jesus. O local, Belém, havia sido predito também pelo profeta Miqueias. Está em Miqueias capítulo 5, versículo 2.
Os anjos e os pastores, obra de Deus, está lá em Lucas 2. A estrela guia, Números 24, 17. Que coisa tremenda, amados. Cada detalhe, cada item envolvendo o nascimento de Jesus havia sido profetizado por Deus e se cumpre de uma forma divina, soberana, por sua providência. E aqueles sábios do Oriente levam presentes para Jesus, e depois o Senhor orienta José e Maria, através de uma revelação, de um sonho, que eles fugissem para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. Que coisa tremenda a providência de Deus, amados. Eu queria dizer para você que as promessas de Deus se cumprem cabalmente, porque Deus é soberano. Mas, meus amados, a promessa de Isaías 7,14, também é uma promessa graciosa, porque a graça de Deus é notória no nascimento de Jesus. Somente a graça e o amor de Deus podem explicar o fato do Filho dele ter vindo ao mundo. Só a graça e o amor de Deus é que trazem para nós o entendimento do que é o Natal. Não tem como compreender o nascimento de Jesus se não for pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pelo plano de Deus. Nenhum de nós faria isso. Você teria coragem de dar o seu filho para morrer no lugar de uma pessoa má? De uma pessoa ruim? Eu creio que eu não teria. De maneira nenhuma, né? Ele que errou, ele que pecou, ele que cometeu o crime dele, ele que se resolva, não é? Se vira aí. Vou dar meu filho para morrer pelo outro? Eu não. Mas é assim que a gente faz. E não acho isso totalmente errado, não. Porque Jesus falou que o amor verdadeiro é alguém capaz de dar a vida em favor dos seus amigos. Foi o que ele fez. Mas Deus vai mais além. Ele dá o seu filho, Jesus se entrega em favor de pessoas pecadoras, de pessoas ímpias, de pessoas más, de pessoas incrédulas, de pessoas que não temiam a Deus, mas que através da graça de Deus passam a crer em Deus, confiam em Deus, são salvos por Deus, são lavados no sangue do Cordeiro. Mas quem éramos nós antes da graça? O que seria de nós sem a graça de Deus? Misericórdia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é Deus que transforma a gente. É Deus que muda a vida da gente. É Deus que faz de nós nova criatura. E o salmista mesmo lá em Isaías 51:5 diz: eu nasci na iniquidade. É assim que a gente nasce, pecador. O problema do pecado atingiu a humanidade inteira. Por isso que lá em Romanos 6:23 a Bíblia diz que o salário do pecado é o que mesmo? A morte. Mas o dom gratuito de Deus, veja, a graça de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, Natal é a Virgem concebendo por obra do Espírito Santo. E através daquela mulher, através daquele corpo, daquela serva de Deus, nasce um homem, nasce uma criança totalmente diferente de qualquer ser humano que pisou na face da terra ou que pisará na face da terra. É o Messias, Jesus. Hoje, pela graça de Deus, irmãos, nós temos a esperança da vida eterna. E essa esperança é extensiva a todo aquele que nele crer. Essa é a mensagem da salvação que nós pregamos. Quem crer no Evangelho e se arrepender dos seus pecados e for fiel até a morte, será salvo. Isso é promessa de Deus. A palavra de Deus diz em João 12 que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que mesmo? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E Romanos 10:13 nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Promessa de Deus, graça de Deus. Irmãos, a promessa de Deus traz esperança de um futuro melhor para nós. Para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja. A promessa de Deus traz então paz ao coração quebrantado. Mas, meus amados, é Deus que, através da sua graça, dá forças ao que está cansado. Quantas vezes nós estamos cansados? É pesado o fardo, o caminho é estreito, é difícil a jornada, são tantos problemas. A graça de Deus traz ânimo para nós.
É a graça de Deus que traz fé aos descrentes. Pela graça sois salvos mediante a fé. Graça é o canal através do qual Deus nos dá fé. É a bondade, é a misericórdia de Deus. É a graça de Deus que traz libertação aos cativos e oprimidos do diabo. Tem muita gente, amados, que tem potencial guardado para servir a Deus. Mas por que não está recebendo da graça de Deus? Porque virou as costas para Deus. Deus já mandou Jesus, querido. O Natal é isso. É uma promessa graciosa. Isso é graça de Deus. Ele não precisava fazer nada disso. Mas é através do nascimento de Jesus que ele faz essa obra. E tudo mais que Deus faz é pela graça, amados, pela bondade e por sua misericórdia. Mas finalizando, irmãos, a promessa que Deus fez na Isaías 7,14 também é uma promessa fiel. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Amém, amados? E a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão. Nem um tio, nem uma vírgula, e eu diria mais, nem um pingo de i passará das palavras de Deus. Tudo se cumprirá cabalmente, fielmente, porque ele vela por sua palavra. Irmãos, aquele que prometeu é fiel, por isso ele cumpre sua promessa. No tempo determinado, ele prepara tudo, ele manda anjos, ele levanta pastores, ele levanta os sábios do Oriente, ele prepara o local, ainda que um local simples e humilde, ele faz tudo com fidelidade. Natal é a maior manifestação de humildade do Rei do Universo, que fielmente cumpre a sua palavra, a sua promessa, e nasce lá naquela manjedoura. Veio para ser humilhado, veio para ser traído, veio para ser cuspido, veio para apanhar, veio para ser ridicularizado, veio para ser pregado na cruz em nosso lugar. Meu querido, seja mais humilde. Imitemos o Messias. Ele, na sua fidelidade, se mostra um Deus humilde, que nasce na manjedoura, cercado de bicho, de animais. E eu poderia dizer animais que cheiravam mal. Não era um lugar muito gostoso para ele estar, ele nasceu ali. Humilde, totalmente entregue, na sua humildade, na sua fidelidade, no seu amor. E nós somos tão arrogantes, tão cabeçudos, tão teimosos, tão infantis, amados. O cara te tranca no trânsito, você xinga. O cara te tranca no trânsito, você mete a mão na buzina, xinga a mãe dele, mostra gesto obsceno para ele, é assim que você faz? Você tem que se converter, meu amado. Você tem que chorar, você tem que falar, Jesus, eu não quero ser assim mais. Porque o Senhor é tão humilde, e por que eu sou tão orgulhoso? Amados, às vezes nós incorremos nesses riscos. Mas veja, o Messias fielmente cumpre sua promessa e nasce no tempo, se submetendo a tudo isso, filho de um homem pecador. Agora ele vai ser chamado, um pai de criação chamado José, que por mais bonzinho que fosse, era pecador como nós somos. Não era a pior das pessoas, obviamente, mas era imperfeita como nós somos imperfeitos também. Os pais carnais de Jesus revelam a fidelidade de Deus, porque ele tinha que ter um pai e uma mãe. Ele tinha que ter pai, mãe, endereço, casa, família. Isso é humildade. E por último, irmãos, um rei tem que ter súditos, não é? Quando Jesus foi julgado, disseram para ele, você é rei dos judeus. Ele disse, você disse isso, tu disseste. E colocaram sobre a sua cruz essa epígrafe, rei dos judeus. De certo modo, Jesus é o rei dos judeus, sim, mas aquilo soava mais como um tipo de zombaria. Porque os judeus, na verdade, a sua grande maioria, não receberam Jesus como rei. Na verdade, ele é rei do povo de Deus. Ele é o nosso rei. Tanto daquela época, como de hoje. Mas a promessa de Deus é que o menino que nasceria seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ora,
O Senhor encarnado no meio de nós, verdadeiramente homem, meus amados, mas que não deixou de ser Deus. Lembre disso. Ali está Deus encarnado naquela manjedoura. No colo de Maria, em cima de um burrinho, fugindo para o Egito, está o Senhor do universo. O Deus eterno está ali. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso demais para nós. Mas se você tem dificuldade de acreditar nisso, talvez você tenha dificuldade em acreditar que ele levou os pecados na cruz. Porque se ele não é Deus, ele não poderia pagar o pecado de ninguém. Mas se você crê que Jesus pagou os pecados na cruz de todo aquele que nele crê, então você crê que aquele menininho é o próprio Deus encarnado. Amém, amados? Mas esse Deus encarnado, o Rei do Universo, se faz presente aqui na terra. E isso não diminui em nada a sua soberania. E ali se cumpre a promessa do Rei. E todo rei tem súditos, tem servos. Mas com Jesus, amados, tudo isso poderia ter passado desapercebido, mas não passou. Porque Deus, na sua soberania, na sua fidelidade, cumpre sua promessa. Pastores que estão no campo são saudados por anjos celestiais. Anjos que cantavam hinos de adoração a Deus. E ele que em João 10 diz que é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. E no seu nascimento, pastores cuidando de ovelhas, veem miríades de anjos celestiais cantando e adorando. Reis magos ou sábios, Deus levantou aqueles homens para adorá-lo. Lembra aquela perguntinha que eu fiz? Se o povo judeu estava esperando ele? Não estava. Deus mandou reis de outros povos para adorá-lo. De todas as línguas, povos e raças, muitos virão te louvar. E esses magos ou sábios do Oriente seguem uma estrela. Que mistério é esse, amados? Uma estrela no céu. E esses homens são tocados por Deus e misteriosamente vão seguindo essa estrela. E eles são chamados de reis magos, porque eles não eram pessoas que não tinham nada para oferecer. Eles vão até o Rei Jesus e levam ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, nós somos súditos de Deus e muitas vezes não prestamos as homenagens ao Rei. Você presta homenagens ao Rei? Você homenageia o Rei? Você elogia o seu Rei? Tem muito crente que não sabe o que é isso. Tem muito crente que acha isso besteira. Se você não honra o Rei, que súdito que você é. Um súdito honra o Rei. Um súdito se prostra diante do Rei. Ainda que nós estejamos em pé ou sentado, mas nosso coração está derramado. E, vez por outra, a gente ajoelha mesmo, né? Com a cara no pó até. Mas um súdito elogia seu Rei. Senhor, como tu és santo, como tu és lindo, como tu és maravilhoso, tu és tudo para mim, Senhor. Nós devemos honrá-lo, irmãos, com nosso louvor e adoração. Nós devemos honrá-lo com o nosso compromisso de vida, que é a nossa fidelidade. Nós devemos honrá-lo com os nossos bens, com nossos dízimos, com nossas ofertas. E ainda que você não colocou no gasofilácio, irmão, faz um negócio, por favor, pela fé em nome de Jesus, consagra o que você tem para Jesus. Consagra. Fala para Jesus, Jesus, esse celular é teu. Fala para Jesus, Jesus, essa carteira é tua. Jesus, essa conta bancária é tua. Essa casa é tua. Esse carro é teu. Essa televisão é tua. Esse computador é teu. Esse homem aqui é teu. Essa minha filha é tua. Essa minha esposa é tua. Isso é coisa de súdito, de servo do rei. Tem pais e mães que não põem a mão na cabeça dos filhos para abençoá-los. Tem pais e mães que não clamam o sangue de Jesus sobre a vida dos filhos. Sabia que você tem autoridade para isso, meu irmão, minha irmã? Pega os seus filhos, põe na sua presença e põe a mão na cabeça deles. Clama o sangue de Jesus. Peça para Deus abençoá-los. Peça para Deus afastar deles o maligno. Consagre-os a Deus. Diga, Deus, Ele é teu. Toma Ele para ti, Deus. Ele é teu. Não pense que é só o batismo ou apresentar lá na frente.
ou a oração individual que se faz, tudo isso tem seu valor. Mas os súditos do rei consagram tudo ao rei, adoram ao rei muito mais do que com palavras, mas com suas próprias vidas, ensinando, orientando e falando com o rei. Meus queridos, o Natal chegou. Deus fez promessas, promessas que Ele cumpriu com fidelidade, com graça, com soberania. Que nós possamos, irmãos, aprender também a depender das promessas de Deus. Se somos súditos do rei, nós devemos, no mínimo, querer saber o que o rei falou para nós. Que em 2013 você faça um propósito de ler a Bíblia. Meu irmão, e você não fique aí a ver navios, igual aquela vez que eu falei, vamos abrir lá em... Não foi aqui não, hein? Vamos abrir lá em Macabeus, e tinha gente procurando o livro de Macabeus. Teve uma outra vez que eu falei, vamos abrir a Bíblia em Heresias. Tinha gente procurando o livro de Heresias. Tem crente que não conhece o livro do rei. O testamento do rei para a tua vida está aqui, amados. As promessas de Deus estão aqui, Ele é fiel para cumprir as promessas, mas nós temos que conhecer essas promessas. Se não ler a Bíblia, não conhece a promessa. Nós temos que buscar conhecer essas promessas. E se o cumprimento dessas promessas é condicionado aos mandamentos, nós temos que cumprir os mandamentos. Porque eu não posso pedir para Deus me abençoar com tais promessas e esperar que Ele me abençoe se eu não sou obediente a Ele. Mas, meus amados, o mesmo Deus de graça e misericórdia, que cumpriu suas promessas com graça, com bondade, ainda age nas nossas vidas com sua graça. E nós estamos aqui por sua graça, é sua graça que nos mantém. Então nunca duvide, meu irmão, minha irmã, da graça de Deus. Nunca despreze a graça de Deus. Porque duvidar da graça de Deus é um dos piores pecados. Porque desconfiar da graça de Deus é desconfiar da palavra de Deus, é desconfiar da essência de Deus, é desconfiar do advento, da vinda do Filho de Deus. Como que faz para confiar na graça de Deus? É viver da graça, é depender da graça, é andar na graça e não fazer mau uso da graça. Meus irmãos, se Deus fez promessas, cumpriu todas as promessas com fidelidade, certamente, amados, Ele também vai cumprir suas promessas com fidelidade na nossa vida. Mas, meus amados, Ele também quer que sejamos fiéis a Ele. Existe um adesivo de carro que muita gente usa, né? Deus é fiel. O carro do irmão Alcino está Deus é fiel e justo, né? E eu fico às vezes vendo, né? Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu penso em colocar assim na frente. E você? Ou e nós? Ou então Deus é fiel, eu também. Será que nós podemos dizer que somos fiéis? Será que nós temos sido fiéis para com Deus e com sua palavra? Então, meus amados, ao invés de reclamarmos da vida, ao invés de reclamarmos de problemas, né? Vamos questionar a nossa fidelidade. Vamos glorificá-lo porque Ele é fiel nas suas promessas, mas vamos também ser fiéis a Ele no cumprimento dos seus mandamentos. Que Deus nos abençoe, amados. Vamos orar nesse momento? Queria que você fechasse os seus olhos agora. Pensa somente em Jesus. Se o Natal para você, meu irmão, tem sido tão superficial, significa que precisamos reavaliar o que nós pensamos sobre o Natal e sobre a própria Bíblia Sagrada. Faz isso nesse momento. Fala com Deus agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Ó Deus, obrigado porque Tu enviaste o Teu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Obrigado porque Ele veio, ó Pai, cumprindo promessas que Tu fizeras num tempo tão distante através dos Seus profetas. O Senhor cumpriu Suas promessas com soberania. Louvado seja o Teu nome. O Senhor cumpre as Suas promessas com soberania. O Senhor cumpriu Sua promessa com graça. E nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor cumpre todas as Suas promessas com graça. E o Senhor cumpriu a Sua promessa com fidelidade.
Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque tu és fiel e tu cumpres as suas promessas. Pai, nos rendemos perante o Senhor. Te pedimos que o Senhor nos ilumine e nos ensine o caminho, para que o Natal não seja para nós, povo de Deus, algo parecido com o Natal do ímpio. Um Natal onde Jesus está do lado de fora. Um Natal onde deixamos de ser crentes. Um Natal onde esquecemos que o real sentido dessa festa é que o Senhor Jesus Cristo veio. E Ele veio para reinar. E Ele reina na vida de todo aquele que nele crê. E Ele um dia voltará para buscar o seu povo. Ensina-nos a viver, Pai, todos os dias do ano, dentro dessa perspectiva de fé e confiança. E que no Natal, Pai, Natal que se aproxima, mais um Natal, nós tenhamos sim, ó Deus, os momentos alegres, os momentos familiares, os momentos que normalmente passamos, mas que não deixemos de dar um bom testemunho. Que não deixemos jamais de anunciar a salvação. Que não nos deixemos envolver pelo clima e o ambiente que o mundo tem, erroneamente comemorando essa data sem entender e sem se submeter ao Rei, àquele que veio, àquele que nasceu, mas que o Natal para nós seja de fato o Natal da Bíblia. Pedimos assim, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.